iniciando a nossa oração. Por isso, feche os seus olhos agora e vamos nos conectar com o sagrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do encontro que nos proporciona, mesmo à distância, nos unirmos, nos comunicarmos, sirva de força para a nossa caminhada, invocando o nosso Deus que é Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, nós estamos com algumas atividades para serem realizadas. Então, nós vamos iniciar primeiro lembrando que nós tratamos do olhar sobre o Brasil. E nós agora iniciamos justamente com os artistas viajantes. É o segundo tema da nossa primeira unidade. E aqui um detalhe importante: quando nós chegamos a um local que nós não conhecemos, a gente conhece, identifica justamente pela fotografia, não é? E nós temos a selfie tão recorrente, inclusive nesses dias de pandemia, e daí surge uma observação. O olhar sobre o nosso Brasil vai a entender quem éramos no passado, qual a formação do nosso povo. Então, a importância da arte para o registro, né? Franz Post, um artista holandês, como nós veremos mais detalhadamente a sua obra, consiste justamente em abordar alguns aspectos da paisagem. Holandês, num período importante do século XVII no nosso Brasil, sobretudo para nós aqui no Nordeste. Então nós vamos começar a percorrer, fazer uma análise nas obras destes artistas viajantes, a começar por Franz Post, né? Nós vamos, que é holandês, nesta imagem identificar como se a mesma que tem no livro, e intitulada como Paisagem com Jiboia, identificar a cabeça da jiboia nesta representação, né? Esse é o intuito do artista. Mas por que esse tipo de obra de arte? Por que esse objetivo, né? Ou esta capacitação, ou este foco do artista em relação à paisagem? Nós vamos compreender, portanto, o que se refere o termo paisagem como estilo artístico, compreendendo os elementos característicos, e nós vamos começar a entender historicamente a importância do Franz Post aqui no Brasil holandês, certo? Há um contexto histórico que envolve economia, política, no século XVII, com mais ou menos cerca de 150 anos da descoberta do Brasil, com muita dívida de Portugal, que continuava a explorar o continente brasileiro, continente devido à sua extensão territorial. Portugal se alia a outros países da Europa, até por dívidas, justamente com a Espanha e com a Holanda, e os dois invadem o Brasil em períodos semelhantes, né? Mas aí há uma vitória holandesa e fixação no Nordeste brasileiro, tomando primeiro Olinda e depois Recife, tornando-se a capitania de Pernambuco, sob a regência do Conde Nassau. Mas Portugal, que também era amiga da Holanda, também era amiga à Espanha, só que Portugal não sabia que estava no meio de um conflito entre Espanha e Holanda, né? Um conflito de interesses. E justamente aí entra a importância de Franz Post neste Brasil holandês. Primeiro, como um principal fonte de registro sobre o Brasil no século XVII. Na imagem em destaque, nós podemos observar a formação de um vilarejo, a formação de uma rotina ou de uma organização social,
né? E isso é importante para representar o período em questão, bem como colocar em evidência aos outros países o que aqui acontecia. Repito, um Brasil com cerca de 150 anos de descoberto, né? Um país com 150 anos, é um país novo, recente, com tantas coisas a serem exploradas. Outro detalhe também, que envolve a importância, neste artista, ele é o primeiro paisagista europeu a ter residência aqui no Brasil. Chegou jovem, cerca de 24 anos, né, trazido por Conde de Nassau, um fidalgo, humanista, amante de arte, né, e das ciências humanas, permitindo um trabalho com este cunho humanístico, uma contemplação da realidade. Mas este ainda não era o objetivo principal. Por estas questões que envolvem economia, política e todo um contexto gigantesco, e não tinham outros mecanismos como fotografias, drones para fazer visualizações, né, mais amplas, com dimensões mais longínquas, nós temos o conceito de panorâmico através de Frank Post. Percebam nessa imagem, não é? Então, por que ele surge como um estrategista de guerra para a projeção e construção de fortes e portos, com vistas à defesa dos ataques dos invasores, né? Contra-ataques dos invasores. Então, precisava estar em um lugar e ali ver bem a visibilidade que se tem. E isso ele faz com maestria, né? Franz Post ele consegue atender a este objetivo. Então, a sua finalidade artística também ela é econômica, do ponto de vista a necessidade do Conde Nassau frente a esses desafios políticos, econômicos, justamente com a Espanha, não é? Então, nós observamos esses fundamentos históricos que dignificam a estada de Franz Post. Mas ainda vamos nos atentar às características dessa pintura paisagem, não é? Dentro das características, nós podemos observar alguns pontos centrais. Primeiro, paisagem. Justamente a representação de um espaço que é observado, e este espaço observado ele é colocado como tema central, isto é, a paisagem, né? Repito, nós não tínhamos fotografias, e aí surge a ideia de fotografia através da paisagem. Por isso que nos equipamentos modernos sempre tem o modo paisagem, né? Panorâmico, fruto da experiência dessa técnica trazida por Franz Post, onde nós podemos observar a presença de alguns elementos que podem ser discretos. Então ele perde em primeiro plano traços muito simples de um contexto geral. No fundo, sempre horizontes em linhas baixas e o que é interessante em sua obra e característico, o céu sempre alto, né? Uma extensão alta. Os elementos também eles podem ser narrativos, podem narrar um cotidiano, uma cena. Eles podem ser simbólicos ou alegóricos, engraçados, né? Que nós podemos perceber na obra de Franz Post. Quanto aos elementos, vamos notar, por exemplo, nesta obra, uma outra característica. Franz Post ele se mantém fidedigno ao movimento ou a tendência ou a corrente da época, que é, no século XVII, o barroco europeu. A predominância das cores em cinza, mais próximos do preto, onde não há uma claridade, a luz, não há uma relação com a sombra, percebam, não é? E de maneira acentuada, isso só vai acontecer no século XIX, através do século XVIII, final do século XVIII para o XIX com o Iluminismo. E nós vamos perceber
Daí o fundamento ou a explicação, porque no Brasil, onde, sobretudo no Nordeste, que é a cena em questão, nós percebemos que o Sol, né, ou a claridade do dia, permanece durante a maior parte do tempo. Desde o nascer até o pôr, a maior parte do dia. Então há uma presença constante de claridade, de brilho, e isso não é visível nas obras de Franz Post, porque ele é fidedigno e se reporta sempre para a Europa, né? Traz o clima da Holanda em tons mais acinzalados, pretos, nublados, um clima nublado, digamos, né? Nós, o que não é aqui no Brasil. Então, mesmo retratando a nossa realidade, ele se mantém fidedigno às características do barroco europeu. E dando sequência, nós vamos conhecer o outro artista holandês. Não é? Nós estamos falando de Albert Eckhout, ou Eckhout, não é? Nós vamos observar nele algo genial de novidade que ele traz, diferente de Franz Post, que é justamente o retrato. E a primeira diferença que nós podemos citar é justamente o seu objetivo, para retratar a fauna, a flora e as pessoas de uma maneira documental. Representar isso tem a importância para que no Brasil do século XVII haja um registro e um entendimento. Quem eram os povos que aqui estavam? Como era a relação com os europeus, com os colonizadores, não é? Então, se por um lado o paisagista se detém nos detalhes com relação ao fortalecimento de bases para construção de fortes, portos, com vistas à defesa de contra-ataques de povos inimigos, nós temos agora um outro cuidado em relação ao povo, à etnia, justamente para mostrar quando nas viagens ou presentear, visto que a maioria das obras foram presenteadas. Albert Eckhout tem assim uma construção artística com mais de 400 obras, somente retratando o Brasil. Viveu aqui durante aproximadamente 7 anos, né, da época de 1637 a 1644. É contemporâneo de Franz Post, chegou junto na embarcação, residiu junto, mas com outro objetivo. A sua produção ela é gigantesca, não somente em quantitativo, mas na sua composição. Então, nós vamos ver que ele introduz algo de novo, que é o retrato, o gênero, não é? Seguindo as características do modelo europeu, seguindo a corrente presente do barroco, né? A mesma padrão estético adotado na Europa, na Holanda, ele dá às suas criações ou às suas obras de arte. E aí nós podemos observar no retrato a primeira função ou objetivo retratado pelo Albert Eckhout, que é justamente o olhar etnográfico. Vejam, ele representa os povos, né, diferentes que aqui habitavam. O índio, tupi, são dois tipos de etnografias indígenas. Nós temos os índios tupis e os tapuias. Nós não colocamos agora, nesse primeiro momento, os tapuias devido à relação com o nu. E para evitar qualquer tipo de choque ou de outra incidência, nós observamos e detalhamos a colocação deste povo, desta etnia, mais à frente num quadro que não que permite ter a contemplação desta natureza, não é? Nós temos ainda também a mulher negra
e a Mameluca. Então eram os povos que eram amigos da Holanda, dos holandeses, habitavam a colônia, a capitania de Pernambuco, e com eles há o registro, o retrato, a criação do retrato, com esse olhar etnográfico. E sobre eles, sobre esses quadros ou essas obras de arte, e sobre os descendentes, os que habitavam, há uma relação expressa sobre o ideal, né? Percebam que há um realismo muito grande nas obras, nos traços, nas formas. A gente vai comentar isso um pouco mais adiante, mas eu queria já destacar a presença de um ideal, o real associado com o ideal. Cada um tem um cenário, cada um está em um universo que corresponde à sua etnia, ou que é próximo do seu habitat, da sua natureza. Mas há algumas exceções, não é? E justamente é este o caráter ideal, ou o que é imaginado, o que é pensado ser representado. Vale destacar que as mais de 400 obras feitas por Ecoute, elas eram para servir de presentes a outras cortes amigas de Nassau, né? A reis, imperadores, né? E tanto é que há uma finalidade decorativa na construção dessas obras. Mas nós vamos focar neste caráter documental, porque ele é importante para dizer: o Brasil do século XVII, no Nordeste, era habitado por estes povos, não é? E nós podemos perceber através das pinturas feitas, quadros no formato, no gênero retrato, seguindo os padrões europeus. Nós vamos analisar, portanto, aprendendo agora, digamos, a conceituar o que nós podemos observar, nós vamos identificar alguns elementos centrais na obra de Ecoute. A primeira delas diz respeito ao realismo presente nas formas, nas texturas e nas cores que foram representadas. E para isso se fez uso de técnicas. A técnica, primeiro, da pintura a óleo, não é? Onde permite a exploração de pigmentos com maior cromatismo, o que dá a sensação do realismo. Então é uma técnica desenvolvida na Europa e explorada por Albert Ecoute em suas composições retratais aqui no Brasil. Então, uma ideia do retrato, quando a gente tem hoje, não é, todas essas finalidades, nós encontramos a sua origem, a sua desenvoltura associada à arte. A tecnologia, um aprimoramento daquilo que o talento, a habilidade humana foi capaz de fazer. E essa habilidade, como eu comentei agora há pouco, percebendo e fazendo haver uma relação entre o ideal e a realidade. Percebamos nesse quadro, por exemplo, da mulher negra. E nela nós podemos notar a influência do que eu penso, do que eu quero, não exatamente o que eu vejo. Por exemplo, ela possui colares, né, de pérola, podemos perceber um pingente ali, uma roupa com características também da Holanda, o chapéu típico dos holandeses usados aqui no Brasil, sobretudo para a proteção do sol, né, em sua pele branca. Nós percebemos também pulseiras em seus punhos, o que denota justamente um ideal imaginário. O escravo ele não tem acesso a esses recursos, a esses utensílios. Há um registro, portanto, de uma realidade baseada ou influenciada pelo o ideal, a forma como eu quero retratar, como eu quero pensar. Digamos que a gente vai tirar uma foto escolhendo um lugar, né? Escolhendo uma posição. É esta a característica. E nela nós podemos
perceber com relação à fidelidade ao barroco europeu, que é o movimento característico da época. Então, para fazer uso da técnica, se faz necessário e coesão ao período estético, ao padrão estético. E o padrão estético, justamente, nós podemos perceber ali o fim, a linha mediana, que separa o plano de fundo que separa o horizonte com o céu, ela muito mais abaixo do meio, que é um padrão estético do barroco europeu, com grande dimensão para o céu. E a tonalidade também, vejam, não há assim uma claridade, né, ou a luz como um foco central, o trabalho diferenciado. Há uma tonalidade nublada, cinzelado, justamente do clima europeu, o que permite também compreender que estas obras possivelmente foram concluídas fora do Brasil, já na Europa, né? Clima frio, sem muito sol, como é característico na Holanda, por exemplo. Outro ponto que nós vamos observar com relação à técnica. Cada figura é colocada no centro do primeiro plano, em tamanho natural e em posição frontal. E aí é a diferença com Franz Post. Além da técnica ou do gênero, na paisagem, no paisagismo, nós observamos pequenos traços dando a entender como as figuras, porque o objetivo central é o ambiente, é o panorâmico, a visão panorâmica. Agora ele foca no sentido etnográfico, na pessoa, Albert Colt. Para isso ele faz, em primeiro plano, o tamanho natural da pessoa e faz também a colocação da posição frontal, né? As suas posturas remetem a retratos europeus da época. E aí nós vamos colocar para termos a dimensão desta proporção, né? Observem a frontalidade, observem os utensílios que denotam justamente o uso dos padrões europeus, da corrente europeia, né? Do barroco. E aí nós observamos mais uma vez, destacamos, melhor dizendo, por mais uma vez, a profundidade do realismo associado com o ideal. O que eu penso é uma interpretação do artista. Tanto o Post quanto o Ecoute têm um outro ponto em comum, que é a ausência da religião ou a finalidade relacionada com o catolicismo ou com a religião de maneira geral. Ele se concentra em registros que vão de interesse ao Conde Nassau para divulgar a ideia do Brasil, para vender a ideia do que aqui se tem, né? Também uma necessidade ou um objetivo econômico nas suas técnicas adotadas. Como eu falei, os quadros, os mais de 400, eram tamanhos assim gigantescos. Nesta imagem, nós temos uma Bienal no Centro de Convenções de São Paulo, com réplicas das obras de Ecoute. Telas com pintura a óleo em madeira. Vejam o tamanho, né? A gente pode comparar as pessoas observando aqui no chão, próximos, e o tamanho do quadro exposto, né? 2 metros de altura com mais ou menos 1,5 m, 1,80 m de largura. Então eram obras assim gigantescas, né? As mais de 400 obras todas retratando, dando esse caráter de retrato. Então a pessoa centralizada no meio e ao fundo um ambiente que faz jus à etnografia da pessoa. Se era mulato, se era escravo, cada um em seu habitat. Nós vamos ainda perceber um diferencial, porque a pessoa não está puramente parada. Aqui nós temos uma dança dos povos taipuias. Lembram que eu falei com relação ao nu?
Então, esta imagem remonta uma dança, provavelmente do ritual deles, que dá a ideia de movimento. Então, não é necessariamente parado. E aqui nós temos novamente a presença forte da tendência europeia do barroco, com a tonalidade, né? Uma visão nublada, mas vejam um realismo expresso na obra de Ecoute. O cuidado para representar os objetos próprios dos quais ele usa. O que eles seguram na mão, mais escuro, é um lança-dardos, que neles continham venenos, muitas vezes até mortais, para estarem atuando com os outros povos, né? Então, de confronto com outros povos. Então, nós percebemos aqui uma exceção quanto à padronização do retrato. Aqui a ideia de movimento, para retratar justamente. Isso aí foi um presente e hoje ele se encontra no Museu de Copenhague. Tá certo, gente? Nós vamos, então, agora a natureza morta, que foi uma outra linha de produção do Ecoute para seres inanimados. Então, a gente percebe o realismo, o uso da luz e da sombra para realçar o efeito, principalmente dos objetos, né, abertos, o interior dos objetos, das frutas, sobretudo. Sempre com relação a uma posição central, o retrato, e no fundo ainda a presença, a linha do horizonte, né, a presença do céu. A característica do barroco europeu, um tom mais nublado, né, sem muita claridade ou sem a presença da luz como base ou como foco nessa dimensão da natureza morta. Por isso que nós temos representados ainda hoje em panos de pratos essa ideia de natureza morta, né? Os detalhes das frutas abertas. Aqui o tropicalismo muito presente, porque eram frutas presentes no interior de Pernambuco, mas também na região dos mares, como o coco, o abacaxi, né, frutas tropicais. E nós podemos observar a ideia de mostrar justamente aquelas, chamar atenção para aquelas das quais eles não tinham acesso. Era novidade para eles. Portanto, representar uma mamãe-papaya, né, com natureza, o interior desses frutos. É o retrato do que é novo, que está sendo descoberto. Tá bom, gente? Olha, nós temos aí, portanto, agora a compreensão da importância destes artistas viajantes e nós vamos saber o diferencial destes para os franceses, aos quais nós encontramos outra característica, outra finalidade e outra técnica. Mas, ao conhecermos a produção artística no Brasil holandês, nós identificamos o caráter histórico que vem influenciar a nossa história, que vem contar a nossa história tal como ela é, né? O caráter histórico que vai nos ajudar a compreender e definir o Brasil do século XVII. Observando a corrente da técnica relacionada à pintura a óleo sobre os padrões do barroco europeu.